Então, boa tarde, gente. Eu sei que meu nome é bem complicado, então pode me chamar de Ju para suprir qualquer coisa. Eu apanho um pouquinho desses slides, mas vamos lá. Então, eu sou QA na Sensidia, que é diretamente ligada aí com microserviços, né? E está ligando um pouquinho com dados agora, que é o que eu vim falar hoje aqui no TDC. Então, começando já pelo título de cara, que é Existe QA no mundo de dados? O porquê que eu quis trazer esse título assim, dessa forma? Porque quando a gente vai falar de qualidade, a gente geralmente olha para a nossa API, por exemplo. A gente tem que ter qualidade na API. Então, se ela está com todos os tipos de campos, se ela está trazendo todos os campos, se ela está retornando todos os status que deveria retornar. Mas a gente chegou a passar a qualidade na nossa origem, porque a gente sabe que a API ela vai transportar alguns dados para a gente. Mas e se esses dados estiverem com problema, e não a nossa API, no caso? Cadê a nossa qualidade nesse ponto? A gente chegou a fazer a qualidade ali? Porque a qualidade a gente sabe que é durante todo o processo, não só no meio ou no fim ali do desenvolvimento, que é por onde geralmente a gente faz os tão famosos testes, né, integrados. Mas aí que tá, que o QA não é só um tester. Ele não está ali só para ver a funcionalidade final. Ele está ali para garantir a qualidade no final, tanto para técnico quanto para a área de negócio. E aí eu trouxe, então, o seguinte cenário aí para a gente montar a nossa ideia dos testes de dados, que é o famoso transporte dos dados. Então, supondo que a gente tem um aplicativo qualquer aí na nossa mão e o nosso usuário tem que ir cadastrar seus dados. Então, ele está ali colocando seu nome, sua idade, a data de nascimento, a data atual, todas as informações que o aplicativo pede. E todas essas informações vão ser armazenadas lá no nosso banco de dados, certo? Normal, isso acontece sempre. Só que, quando a gente vai para a próxima página, a nossa API tem a seguinte função: trazer esses dados de novo para a gente em tela e o usuário confirmar se é aqueles dados os corretos. Né? Uma simples confirmação de dados para a gente passar para a próxima etapa. Só que, quando o usuário for inserir os seus dados, ele pode ter colocado o seu dado ali corretamente. A API ela espera o formato de 23/3/2023. Esse é o formato que ela está designada a receber. Normal, como a gente usa aqui no Brasil, só que na hora de salvar no nosso banco de dados, ele não teve o tratamento dos dados e acabou salvando o padrão americano, porque é uma função da ferramenta que a gente escolheu ali para armazenar os dados. Porque a gente tem, sim, todo o trabalho de desenvolvimento da API, mas a gente tem esse mesmo trabalho desenvolvendo lá pelo engenheiro de dados, lá no nosso banco de dados. Então, a gente tem um trabalho anterior para saber onde que a nossa API vai levar essas informações, porque elas não ficam ali à deriva e aí a gente tem que pegar de algum lugar e trazer de volta. Não, a gente tem um lugar certo, ela tem que estar correspondendo, o nosso armazenamento tem que corresponder com todos os campos que estão na API, não pode ter um nome diferente, porque a API não vai saber de onde ela vai pegar e ela vai acabar, consequentemente, trazendo um erro aí para a gente. Então, nesse próximo slide, eu trouxe o erro 500, que ele veio dessa data errada. Então, a gente não tem teste de dados aqui. A gente simplesmente estava testando a nossa API, vendo se ela estava com todos os campos, se ela conseguia transportar, se ela estava retornando nossos status. E quando a gente foi para a próxima etapa, ela deu um bug enorme ali para o nosso usuário com 500. Que quando todo mundo vê um erro 500, já fica pasmo, né? Então, esse erro 500, eu trouxe a seguinte pergunta: será que ele é o comportamento correto da API? Será que ele está retornando certo? Ou será que a nossa API está com problema em retornar um erro? Né? Na verdade, nossa API está, sim, com o comportamento correto. Ela deveria, sim, trazer esse 500, porque quando a gente fala em teste de qualidade, a gente vai testar o caminho feliz e também o caminho de erro. Não tem jeito. A gente tem que prever para, no final, se chegar a esse erro, a gente conseguir tratar. Né? Então, se a gente for tratar todos esses erros, a qualidade vai pegar ali para a gente já fazer isso tudo no começo e não ficar aquele gargalo lá no final do projeto. Então, a API está, sim, com o comportamento correto. Ela identificou que foi salvo o dado errado, então ele foi ali salvo num formato diferente do que era esperado pela API, e ele acabou retornando um erro. Então, o problema não está na nossa API.
não está no nosso transporte. O nosso problema está lá na nossa origem do dado, no nosso armazenamento, que a gente não fazia ideia que precisava testar, porque a maioria vai direto na aplicação. Então, qual que é a importância de trazer os testes de dados aqui, e não só falando tecnicamente, para o desenvolvedor, para o engenheiro, para o QA. Não, para a área de negócio também. Quando isso bater na área de negócio, para a gente, um pouquinho antes da gente ter a entrega final para o usuário, vai ser primeiro neles que vai bater. E, obviamente, eles visam a garantia aí do nosso projeto por inteiro, do nosso produto final. Se a gente não passou por nenhum desses testes anteriormente e não teve esse caso no nosso teste, porque a gente não previu isso, e cair nele, o retrabalho que a gente vai gerar no nosso projeto por inteiro vai ser enorme. A gente vai ter que voltar do início, saber onde a gente errou e, primeiramente, a gente vai procurar a nossa API. A gente não começou com teste de dados. Então, a gente vai falar, vamos voltar na API, passar todos os testes, fazer todo o caminho de novo, ver se está retornando, ver todo o problema e não vai achar o erro. Claro, a gente tem bug na API, com certeza, mas, nesse caso, o bug não é nela. E a gente vai gerar ali um tempo a mais no nosso projeto para uma correção de uma coisa que a gente não vai conseguir identificar. Aqui eu coloquei um exemplo de 6 sprints aí de um projeto, para a gente analisar como seria se a gente tivesse esses testes de dados, né? Então, se a gente não tem, que foi todo o cenário que eu passei aqui, a gente não está testando armazenamento, a gente não está testando o tratamento lá que está sendo feito no banco de dados, a gente simplesmente não teve esse planejamento no começo, né? Que foi uma coisa que teve numa palestra hoje mais cedo aqui na trilha do Thiago, que ele estava realçando essa importância do planejamento. E, com certeza, a gente deveria colocar os testes de dados nesse planejamento. Se a gente tivesse planejado antes, a gente não teria todo esse gargalo no nosso projeto. Então, se a gente vê aqui, 50%, metade ali do nosso projeto, a gente ficou descobrindo o que é que está acontecendo. Por quê? Porque a gente testou a API. Se deu erro, o problema é de onde? É da nossa API. Então, vamos rever toda a nossa API, vamos ver o que está acontecendo, ir passo a passo, demandar mais tempo, demandar mais recurso. Aí começa a apertar o prazo de entrega, o PO já fica ali em cima, falando que a gente precisa entregar, que a gente precisa ver a qualidade. E, nesse momento, a qualidade está diminuindo muito, porque a gente está voltando, o retrabalho está sendo enorme. A gente encontrou, porque em um determinado momento a gente viu que o problema não era na API, por um acaso, e era nos nossos dados. Então, vamos lá, voltar nos dados, fazer o tratamento, voltar ao nosso processo e continuar o desenvolvimento. Depois que teve todo esse processo de ajustar, a gente teve que trazer todos os nossos recursos novamente, que já estavam alocados, porque durante 3 sprints a gente já prevê que a gente está continuando nossas tarefas. Então, a gente vai ter que trazer novos recursos, porque os outros já estão ocupados, e aí a gente precisa passar de conhecimento, e nisso já acabou nosso tempo. O projeto já foi. Se a gente queria entregar com agilidade e qualidade, a gente já não conseguiu. Sobrou uma sprint ali, pensando no caminho feliz, para a gente conseguir terminar o nosso projeto por inteiro. Então, a gente não entregou com qualidade, a gente não entregou nem com agilidade, se a gente conseguir entregar o nosso projeto, né? Isso que eu quero trazer. Agora, a gente pode ver que virou totalmente a nossa pirâmide quando a gente coloca os testes de dados. Por quê? Porque se a gente iniciar com testes de API e testes de dados, a gente já vai suprir esse problema lá no começo. Sempre quando a gente acha um erro na API, que é os testes que são a maioria feitos, a gente já faz o quê? Abre bug, a gente vai, arruma, volta, retesta, passa para frente. Se isso fosse feito com os dados também, a gente já teria feito isso na primeira sprint, conforme terminou o desenvolvimento de dados, a gente testou, não teria nem tido retrabalho de ir já para a API, porque a gente já localizou o erro aqui na nossa origem. Entende? Então, a gente vai ajustar a nossa origem para depois ir para a nossa API. E aí sim ver os bugs da nossa API, porque senão vai virar uma bola de neve ali, a gente não vai conseguir entregar, não vai conseguir passar para frente, e vai ter ali o prazo apertando e a gente não conseguindo. Então, a gente conseguiu reverter ali todo o processo. Em uma sprint, a gente testou, achou o bug, conseguimos ali
resolver tudo isso nas 2 outras sprints, conforme estava no outro slide também. Só que, ao invés de a gente ter uma sprint para continuar todo o nosso projeto, a gente teve as 3 sprints do início com problema, agora livres para a gente conseguir resolver. E, com certeza, esses 50% serão bem mais aproveitados porque a gente está testando dados. A gente está vendo a nossa origem, a nossa API pode ter algum bug, mas não vai ser da origem, porque a gente já está resolvendo o bug de lá. Então, ela pode ter agora um erro de alguma configuração, claro, mas a gente já está suprindo isso lá atrás, né? Porque a gente tem os tratamentos para armazenamento desses dados. Eles não são simplesmente colocados em uma pasta dentro de um banco de dados. A gente tem que ter toda a estruturação dele para a API bater nele e saber o que ela tem que pegar e transmitir para o usuário. Então, o que eu queria trazer aqui de dados é que a gente não tem só a aplicação, a gente tem a nossa origem, a gente tem nosso armazenamento, que a API é só ali o meio do nosso projeto, o meio do nosso processo por inteiro. A gente tem toda uma parte anterior. E, querendo ou não, a gente tem muitas dependências de outras áreas. E a importância da qualidade para todo o processo é realmente o que eu falei no início. A gente traz a qualidade no primeiro passo do projeto, até quando a gente está fazendo todo o planejamento, que é aí que a gente tem que realmente ver o que a gente precisa. Ela vai estar ali depois que o desenvolvedor ou que o engenheiro de dados termina o seu processo, no final, junto com o PO e na entrega para o seu usuário final. Então, a gente tem que visar a qualidade, porque ninguém quer entregar algo que ninguém quer usar depois, né? Então, é mais ou menos isso que eu queria trazer, realçar a importância da qualidade não só na API, mas em todas as áreas. Porque o QA, ele está ali para ver os erros também. Então, eu falo muito da relação do dev com o QA, de como o desenvolvedor tem que estar ali com a qualidade e como a gente tem que interagir com eles, mas a gente não vê que pode ter outras áreas também envolvidas. A gente tem os engenheiros de dados e a gente tem a área de negócio. Ninguém está sozinho e eu acho que a qualidade é o que vai completar o nosso projeto. A qualidade ela vai ser essa integração, literalmente, de todas as áreas do nosso projeto. Ela vai ajudar tanto o armazenamento, o transporte e a liberação para o nosso usuário final. Então, era mais ou menos isso que eu queria trazer. Foi bem rapidinho, eu acho. Mas era só trazer essa questão dos dados mesmo, que é bem difícil a gente comentar, porque geralmente a gente só deixa salvo, né? Só salva, depois traz a API, busca e libera para o usuário. Mas, na verdade, não é isso. E em relação a cenários reais que eu já peguei, aprendendo aí sobre dados, é que sim, a maioria dos problemas da nossa API vem dos dados. Não é só a API que dá problema. A API ela dá o problema porque ela não tem de onde pegar da origem. Se você não tem um dado, a sua API vai trazer 404 e não é problema dela, ela está se comportando da maneira correta. Ela tinha que trazer o 404, mas por quê? Porque a gente tem um bug que o seu dado não está sendo salvo. Ele não está sendo armazenado. Por que ele não está sendo armazenado? Então, a gente tem que ir para a área de dados e prever a qualidade lá. E não só a qualidade do nosso transporte, né? A gente tem que prever a qualidade da origem do transporte da entrega final. E é isso. Vou deixar aberto aí para perguntas. Deixei o meu QR Code. Tem LinkedIn, contatos. Quem quiser se conectar aí, eu estou aí.